Olá, meus amigos, minhas amigas de Paraupebas, mais uma vez estamos aqui, não é? Às vezes com ausência de vídeos, mas é porque nós estamos colhendo as melhores informações que não sejam aquelas que são divulgadas em vários sites, em várias coisas. Eu não quero que parta para esse lado. E ao iniciar esse vídeo, eu quero parabenizar a minha sobrinha, né, pelo nascimento da filha dela, a Maria, em homenagem à minha mãe, e me deixa muito feliz pelo acontecimento. Daqui eu parabenizo também a Elisete por ser vovó, né? E o meu amigo Noel, lá no Rio Grande do Norte. A Lívia, ela mora em Brasília. Saúde para você e para sua filha, viu, Lívia? Olha, meus amigos, minhas amigas, eu fico aqui imaginando como o compasso político ele começa a caminhar. A ex-vereadora de Paraupebas, Eliane Soares, parece que está dando as graças pelo município de Canaã. Surgiu um boato nos comentários alvissareiros pela cidade de que ela teria sido convidada para comandar a pasta da educação naquele município. Olha, meus amigos, eu fico imaginando que o ex-prefeito da Cilerme, convidou, deixa eu ver quem entrou como professores, a Francisca Cisa, teve a Eliane Soares, o próprio ex-prefeito da Cis José Leme, teve outros professores que seguiram, deixaram a condição de professor para se tornar vereadores e prefeito aqui em nossa cidade. E quando eu falo de Eliane Soares, eu falo com uma convicção muito forte, porque a gente tem o conhecimento. Ali é uma pessoa que não fede nem cheira com relação a trabalho. Uma pessoa que ficou vários anos como vereadora do município de Paraupebas e não fez nada. Simplesmente enriqueceu e não fez nada. Eu não acredito que a prefeita Josemira de Canaã não tenha esses dados, e também não acredito que Canaã dos Carajás não tenha pessoas com capacidade de assumir uma secretaria de tamanho e tipo. Então, o que eu fico aqui a imaginar é que é um acordo político, já que a prefeita de Canaã assumiu um compromisso com o governador do estado do Pará, e eles precisam realmente eleger vários prefeitos. Tanto é que aquela dinâmica da prefeita de Canaã já não é mais aquela coisa que ela vinha sendo. Aquele destaque que passou ao município de Curionópolis, também, que tem uma prefeita que também, se eu não me engano, é do PMDB. Então, todo esse pessoal são agregados ao governo do estado do Pará. E eu fico aqui imaginando o tanto que a população e a educação de Canaã dos Carajás vai perder se aceitarem essa mulher assumindo algum cargo lá. Foi uma vereadora que, como eu falei aqui, que não fez nada para a população, mas para ela, aí eu vou contar uma coisa para vocês, ela enriqueceu, uma mulher soberba, uma mulher que não está nem aí para ninguém, essa é a grande verdade, e nós não estamos aqui para passar o pano para ninguém, não. O governador do estado do Pará está fazendo de tudo para ser reeleito ou ir para o Senado Federal, assumindo o lugar do seu pai, Jader Barbalho. Então, uma família que
através de seus malefícios dentro da política, eles vão se eternizando no poder no estado do Pará. E eu não vou, como eu falei, não vou ficar de braços cruzados vendo o estado do Pará se enterrar como se está enterrado até agora, desde a morte do Almir Gabriel, que para mim foi o melhor governador do estado do Pará. Diga-se de passagem, esse reconstruiu o estado e saiu, deixou com Jatene, que é outra raposa velha, que não fez nada. Aliás, traiu a sua amizade com o falecido governador Almir Gabriel e agora quer retornar. E eu falo essas coisas para vocês com uma convicção muito forte. Então não é possível, não é cabível que os paraenses venham a aceitar o que vem acontecendo. Eu vi esse ex-ministro do turismo, o Sabino, não trouxe nada para o estado do Pará. A ECOP 30 foi um desastre geral. Geral. O governador anda agora mostrando em suas propagandas políticas que já estão fazendo política através dessas coisas, dizendo que ele construiu Belém, está reconstruindo Belém. Vai nas periferias de Belém para você ver o que ocorre. São alagamentos, bairros totalmente desprezados, a população desassistidas, essa que é a grande verdade. Aí o pessoal aqui no interior, no Interlã paraense, compra barato a ideia de que a família Barbalho é uma família que realmente tem feito alguma coisa. E ele ainda disse, numa das vezes que ele esteve em Paraupebas, que Catitu, que acompanha, Catitu que sai do bando, é comido por onça. Então, é um pessoalzinho que, sinceramente, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa acontecendo na política, não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil. Eu fico olhando o estado do Maranhão depois da saída desse ministro do Supremo Tribunal, do STF, ele deixou aquele estado no caos. E também o pessoal que assumiram não fazem nada pelo estado do Maranhão. O estado tem 2 irmãos que estão desaparecidos, 2 crianças desaparecidas há mais de 24 dias. E às vezes você pode até perguntar, mas Hernânio, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muita coisa a ver com a outra. A polícia ela não tem capacidade de se agilizar devido às más condições das estradas naquele estado. Devido à falta de condições de estrutura para uma investigação mais ampla e melhor. Eu espero que aquelas 2 crianças realmente sejam encontradas, mas no que diz respeito à herança deixada pelo ex-ministro, foi realmente pecaminosa, deixando muito a desejar para o estado do Maranhão. Olha, eu vou aqui ler uma matéria que está no Notícia de Paraupebas. Segov na mira do Ministério Público, que investiga urgência fabricada e favorecimento com Natália Goiano. Então, essas informações, Natália Goiano é irmã do Aurélio, do prefeito. Então, no governo do Aurélio Goiano, a sigla IPTU, que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano, rendeu como nunca um litígio de 2025. Quem não se lembra do cambalacho perpetrado pela
espertalhona equipe técnica do gestor no sorteio do tal IPTU premiado, que virou alvo de insatisfação popular e caso de injustiça após um puxa-saco do prefeito ganhar a caminhonete prêmio principal do evento. Agora o Ministério Público resolveu cavar a fundo e reviver outra polêmica envolvendo o IPTU para desmascarar a inescrupulosa equipe técnica, precisamente o secretário municipal de Fazenda, Glauto de Souza, que, embora sem qualquer expertise em gestão pública, comanda e dá as contas atualmente no rumo de 2,5 bilhões dos paraopebenses. Paraopebas não se esqueceu do episódio dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que foram descartados em terreno no bairro Cidade Jardim, por incompetência da Secretaria Municipal da Fazenda, Cefaz, em fiscalizar o contrato de número 20.25.0330 0337, firmado com a empresa os Felipes Construções e Serviços Limitada. A empresa declara capital social de apenas 25 mil, mas recebeu da Cefaz, via contratação direta, R$ 250.800 em 3 pagamentos, junho, julho e setembro, para prestar o serviço que escancarou a má utilização e gestão dos recursos públicos na administração do prefeito Aurélio Goiano. A explosão de gastos sem fiscalização, as péssimas práticas de fiscalização dos recursos por parte de quem deveria fazê-los levaram a 4ª Promotoria de Justiça a apurar os indícios de irregularidades na entrega dos carnês do IPTU, especialmente quando a legalidade da contratação direta e regularidade da execução contratual e compatibilidade dos valores contratados com os serviços efetivamente prestados e a eventual ocorrência de favorecimento indevido ou danos ao erário público. Meus amigos, minhas amigas, são essas as situações que nós estamos vivendo e passando dentro da capital dos minérios e dentro de uma cidade que, segundo alguns, é a segunda cidade mais rica do Brasil e, no entanto, nós estamos vivendo numa pobreza atroz por causa da administração do prefeito Aurélio Goiano. Ontem eu fiquei sabendo que o prefeito estava alugando um condomínio fechado para colocar o pessoal de ruas. Essas pessoas que vivem aí perambulando pelas ruas de Paraopebas. Aí eu fico perguntando sobre a Câmara de Vereadores. Eu não sei se o Beto está sabendo a respeito disso, para que ele depois possa me dar. Daqui é do PPS. Sobre alguma coisa, porque a Câmara ela não se manifesta. A Câmara não se manifesta a respeito dessa contratação absurda. Está entendendo? Não? Então, ela não se manifesta, ninguém diz se houve aprovação da Câmara, ninguém fala nada. Eu sei que está circulando por toda a cidade que ele contratou um imóvel, mais um imóvel que é contratado por ele, porque o município tem estabelecimentos, tem algumas coisas que poderiam servir ao município, e não essa contratação
desordeira que vem acontecendo. Tudo é contratações. Isso aqui se chama lavagem de dinheiro. Eu falei aqui algumas vezes a respeito de alguns fatos, e eu, quando comentava, e eu sempre falei, votei nesse cidadão por causa de um amigo que é o vice-prefeito. Mas eu não vou aqui ficar passando pano tanto para o Chico das Cortinas como para o Aurélio Goiano, porque o vice-prefeito tem uma função dentro do município. Quando as coisas começam a desandar, o vice-prefeito tem que convocar uma reunião junto aos vereadores e dizer, olha, eu estou aqui. Se ele não servir, eu posso servir ao meu município. E o Chico das Cortinas está deixando aí a banho-maria tudo ser levado e aprovando as coisas que ele está falando. Então, eu falo aqui com toda sinceridade. Medo de vocês eu não tenho. Já falei várias vezes aqui, foram assim em outras gestões, que o pessoal falava, não pode falar isso, não pode falar aquilo, que o cara vem... Não é isso. E ele não é doido de achar que pode peitar todo mundo. Essa que é a grande verdade. Então, nós temos também que o processo seletivo do PSS de Paraupebas é cancelado após falhas técnicas que foi confirmado. Então, vamos lá para este assunto. A Prefeitura de Paraupebas cancelou os processos seletivos simplificados PSS de número 001 barra 2025 e de número 002 barra 2025, que previam a contratação temporária de profissionais de níveis elementar, o auxílio médio, auxiliar, médio e superior. Os certames estavam suspensos desde o início do ano e não terão continuidade. O cancelamento ocorre após a recomendação do Ministério Público do Estado do Pará, a MPPA, que apontou a necessidade de mudanças consideradas substanciais nos editais, entre eles a contratação de uma empresa especializada para a condução dos processos seletivos e a recomendação foi formalizada por meio de documentos de número 04/2025. O episódio ocorreu em meio às lembranças de um compromisso público assumido pelo prefeito da cidade de realizar ao menos um concurso público por um ano durante a gestão em 2025. No entanto, até o momento, a administração municipal não conseguia avançar na realização de um certame efetivo, atribuindo a condução dos processos atual da equipe técnica. Então, meus amigos, minhas amigas, isso aí já é um caso passado, e a gente mais uma vez fala aqui, porque eu vi no noticiário aí a informação de que Paraupebas, junto com Canaã e Curionópolis, são as cidades que mais empregam no estado do Pará. E aí eu falo que aqui em Paraupebas, até que me prove o contrário, é diferente. A Vale, sim, através das suas terceirizadas, ela emprega. Agora, o município faz totalmente ao contrário, dispensando diariamente funcionários que foram contratados até na própria gestão do atual prefeito. Aqui está dizendo que Paraupebas, Marabá e Canaã dos Carajás lideram a geração de emprego no sudeste do Pará. Lideraram, foi no ano passado. Então, quando eu falo essas coisas aqui, é a pura verdade. Paraupebas não está liderando nada. Paraupebas está liderando um círculo vicioso, vergonhoso da administração, e nós não podemos, eu vou ver isso aqui, e nós não podemos esquecer
que mais de 90 mil pessoas elegeram esse prefeito, e esse prefeito não correspondeu até agora com as expectativas do eleitorado. E diga-se de passagem, esse aí já pode até dar adeus, porque ele só terá um mandato. Porque se a Câmara de Vereadores, se os vereadores, essa cambada de não faz nada, de vereador eu quero, que ficam lá só também enchendo os bolsos junto com o prefeito, se eles tivessem realmente compromisso com o município, eles já teriam chamado na chincha o Aurélio Goiano como uma representação de impeachment do prefeito. Aí não resta dúvida, não adianta, eu fico aqui falando que eu não tenho como discutir com esses vereadores, porque na realidade eu vejo aqui, um tem que fazer o quê? Cuidando da segurança do município, dizendo que a Rua Sol Poente agora é mais segura. Esse foi o Alex Ohana. Que projeto que esse cara pálida fez para segurança só na Rua Sol Poente, se coisa de segurança? Porque segurança é para o município todo. E os outros ficam pedindo negócio de limpeza de rua. Ora, meus amigos, minhas amigas, se o cara, quando ele entra lá, que ele assume o poder, e ele não tem capacidade de dizer assim, o direcionamento na hora que estão votando as leis e diretrizes para entregar ao gestor público, dizendo aonde tem que ser feito, colocado todo aquele dinheirão, então vocês não têm capacidade para ser vereadores. Eu fico vendo aqui vereadores dizendo que tem que fazer isso porque tem que alugar mais um espaço para as mulheres. A Secretaria de Cultura é outra vergonha, que nós não temos cultura dentro do município, essa que é a grande verdade, e você fica aí achando que eu vou estar aqui analisando essas coisas com frieza, que eu analiso com frieza mesmo, sem demagogia, sem porcaria nenhuma. Eu votei, mas não tenho compromisso de puxar o saco de seu ninguém. Então, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Só para dizer que nós estamos aqui, de olho vivo, pedindo simplesmente que você dê o seu like, se inscreva no canal, pegue esse vídeo, repasse para os seus amigos, seus familiares, enfim. Eu não peço nada não, só que dê o seu like e inscreva-se, tá? Que nós vamos continuar colocando informações para todos vocês. Meu forte abraço, meu muito obrigado. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.